Olha, eu aqui de novo. Essa é a segunda parte das aulas sobre o desenvolvimento do capitalismo. Na primeira, eu falei sobre as condições históricas, né, para que o capitalismo surgisse. É, Falei um pouquinho sobre a Idade Média, como que era aquela sociedade. Falei do surgimento da burguesia e do início dessa parceria entre os reinos e os burgueses, né? Como que as sociedades começaram a ser estruturadas para o comércio, né, com a construção de estradas, a construção de portos, a organização do comércio. Tudo isso foi necessário para que o capitalismo surgisse, né? E aí a primeira fase do capitalismo, que se chama capitalismo comercial, surge justamente mais ou menos pelo final do século XV, né? Eu acredito que o marco histórico é justamente a chegada de Colombo aqui na América em 1492. 8 anos depois, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, Colombo chegou mais ao norte, né? É, e aí, essa ideia de colonização, né, que chamam de expansão marítima, na verdade, é a invasão europeia, né, no mundo afora, é, mas que a partir de 1500 chega aqui na América. A África já era, de certa forma, explorada, né? E aí ela também passa a ser explorada ainda mais, em especial quando se inicia o comércio de pessoas escravizadas, né? O comércio de africanos, que movimentou muito dinheiro. Vejam, comércio, né? Durante esse período, o comércio era a principal fonte de riqueza e o comércio em um sentido amplo, que comercializava desde árvores, troncos de árvores, como o pau-brasil, como pessoas. Milhões de escravizados foram sequestrados de África e trazidos para as Américas para trabalhar forçadamente aqui e produzir, no caso do Brasil, cana-de-açúcar, que era para ser comercializada na Europa. Então vejam, comércio num sentido muito amplo, né? E a importância do comércio nesse período para a conquista de riquezas, né? O acúmulo, fonte de riqueza e acúmulo de riqueza totalmente baseado no comércio. Hoje é diferente? É diferente em que sentido? O comércio não deixou de existir, o comércio continua sendo uma fonte de riqueza, mas imagine que naquela época ele era a principal, certo? De lá para cá a sociedade mudou. Hoje, se a gente pensa, por exemplo, os homens mais ricos do mundo, parte deles são os donos das redes sociais. Todos todos nós que vivemos aqui no Brasil hoje, a grande maioria de nós tem um celular, tem uma rede social. Nós estamos todos os dias conectados e os donos dessas empresas de rede social, eles ganham para cada comercialzinho que aparece ali o tempo todo, é dinheiro a mais para essa galera. Então, atualmente, a principal fonte de riqueza é nesse meio digital, certo? E não só, desenvolvimento de inteligência artificial, essa parte tecnológica, né? Atualmente é a principal fonte de riqueza do capitalismo. Mas vamos lá, né? A gente está falando ainda da primeira etapa do capitalismo. Imaginem que em 1500, galera, nesses 526 anos, a sociedade mudou muito, o mundo mudou, né? Muito. Imagine que há 500 anos atrás não havia energia elétrica, muito menos internet, não havia carros, não havia. Era tudo feito de forma manual. A agricultura, todo mundo trabalhando para ter o seu sustento, né? E era isso, era manual, né? Então, e também as pessoas não tinham dimensão do tamanho do mundo, né? Quando os primeiros desbravadores, né, os primeiros invasores chegaram aqui na América, por exemplo,
eles não sabiam que existia um outro continente. Eles acharam duas coisas. Primeiro, que eles tinham talvez chegado na Índia por outro caminho, e depois perceberam que não, por conta do tamanho desse território. Mas teve os que entenderam e acharam que, na verdade, era o Jardim do Éden, porque, primeiro, na Bíblia não falava desse outro continente, que é a América, né? Todas as histórias que são apresentadas na Bíblia aconteceram ali no Oriente Médio, né? Em especial na terra que hoje é chamada de Palestina. Não se falava em América, não se fala em América na Bíblia nem no Novo Testamento. Então, quando eles chegam aqui, encontram um lugar com uma natureza absurda, muito rica, com pessoas vivendo sem roupas, eles pensaram que estavam no Jardim do Éden. Depois entenderam que era um outro território, né? Mas que nesse território tinha uma diversidade de coisas que não tinha na Europa. Por exemplo, eles nunca tinham visto um caju, né? E chega aqui tem essa fruta, a mandioca, macaxeira, né? Também, e os indígenas sabendo utilizar a macaxeira de diversas formas. Enfim, uma diversidade de produtos que na Europa, por conta do próprio clima, por conta das montanhas, que não tem um terreno adequado para a agricultura, não sei o quê, que lá não rolava. Então, o comércio, como eu disse, nesse período de invasão europeia, de formação das colônias, não sei o quê, o comércio é a principal fonte de riqueza. Né? Os reis financiavam campanhas particulares, né, para que eles encontrassem produtos que nem o açúcar, que nem tecidos, perfumes, especiarias. E esses produtos eram raros na Europa e eram vendidos, obviamente, de forma muito, muito, muito elevada, né, com preços elevados. E aí os comerciantes e os reis sempre estavam procurando novas rotas e novos territórios e novas fontes de especiarias para aumentar o comércio. Os comerciantes enricam com isso e os reis recebem parte do que é vendido por meio dos impostos. Né? Então, para ele estava lindo, perfeito. Mas é sempre importante dizer, né, que foi em cima de violência, de exploração, roubo de territórios. Né? Não se sabe quantos indígenas morreram desde a invasão europeia aqui no Brasil, mas com certeza na casa de milhões, né, que tiveram suas terras roubadas, tiveram sua cultura assassinada, transplantada, né? Agora a cultura certa é a europeia. Você vai começar a falar português, você vai ser católico, você vai viver em cidade, você vai comer de garfo e faca. Toda a cultura que havia aqui, não toda, porque sempre há resistência, foi transplantada mesmo pela cultura europeia e você tinha que se submeter a ela. Então, essa invasão europeia, a gente nunca deve esquecer disso, ela sempre foi violenta, ela sempre foi assassina, ela sempre foi ladra, certo? Hum, e aí, vamos lá. É importante a gente entender que nesse período, a doutrina econômica ela é conhecida como mercantilismo, certo? O que é uma doutrina, galera? Doutrina é um conjunto de princípios, de regras, de ensinamentos que servem de base para um sistema de pensamento, para uma crença, para uma área do conhecimento. Imagina o seguinte, né? Doutrina existe, por exemplo, vamos supor que eu possuo como princípios na minha vida praticar o bem, certo? E aí isso significa o quê? Isso significa que eu vou amar ao próximo, que eu vou ajudar os pobres, que eu não vou prejudicar ninguém, porque eu tenho como doutrina o bem, certo? É um conjunto de ideias que eu vou seguir. Nesse sistema de colonização, o conjunto de ideias ficou chamado como mercantilismo, certo? A doutrina adotada por esses reis e por esses comerciantes ficou conhecida como mercantilismo. E o que é que significa dizer isso? Que o principal objetivo
do mercantilismo é aumentar a riqueza e o poder do Estado, ou seja, o rei. Quando Portugal chega ao Brasil, todas as terras do Brasil pertencem ao rei, certo? Todo o comércio que houvesse, parte dessa grana iria para o rei. Todo mundo tinha que obedecer à coroa. É isso. O objetivo do mercantilismo era enricar e dar poder ao Estado. Eles acreditavam no seguinte, que um país ele é rico quanto mais ouro e prata ele tiver. Então começou-se, além do comércio, né, da busca por especiarias, também a busca por ouro e prata. Eu já disse isso na outra aula, que Espanha, no instante, encontrou, principalmente prata, mas aqui no Brasil demorou, até encontrar em Minas Gerais, né, que já foi alguns séculos depois, os portugueses ficaram na mágoa, que eles só encontravam especiarias e começaram a ganhar dinheiro com a escravidão, né? Mas eles queriam mesmo ouro e prata, porque a ideia do mercantilismo, a lógica era que, para um país e um estado ser rico, ele precisa de ouro e de prata, né? E também acreditavam no seguinte: eu preciso manter uma balança comercial favorável. O que que isso quer dizer? Eu, enquanto Estado, eu, enquanto rei, eu tenho que vender mais para os outros países do que comprar. O meu comércio tem que ser mais independente possível. Eu preciso depender menos dos outros, né? E fazer com que eles dependam de mim. Que eu venda mais coisas para eles do que compre. E isso, na verdade, essa ideia de balança comercial existe até hoje. Nessas taxações do Trump, né, que ele está impondo ao Brasil, existe algo ilógico. Porque é o seguinte: o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende. Se o Trump aumenta a taxação e a gente, sendo o país que compra mais deles, a gente vai diminuir a nossa compra com eles, vai afetar a economia, só que vai afetar mais a economia dele, que além de ter que pagar mais caro, né, porque ele está colocando taxas, a chance do comércio diminuir por conta justamente dessas taxas, sendo que é uma situação que eles vendem mais para a gente do que nós para ele, não faz muito sentido. Não sei nem se vocês conseguiram acompanhar, mas é importante a gente ir coletando informações e eu acredito que o conhecimento é como um grande quebra-cabeça que a gente vai colocando pecinhas novas e aos poucos a gente vai ampliando a nossa visão de mundo, certo? Então é isso. O mercantilismo acreditava duas coisas. Primeiro, que ouro e prata era fundamental para o Estado se tornar rico, e além disso, eu tinha que vender mais do que comprar dos outros países, né? Ter uma balança comercial favorável. É esse o nome dentro da economia, né? Então, como é que eles faziam para manter essa balança favorável? Eles cobravam impostos sobre produtos estrangeiros, que é isso que o Donald Trump está fazendo, e acaba dificultando a entrada no país. O nome disso é protecionismo, mas eu repito, eu acredito que para os Estados Unidos e para o povo estadunidense está sendo muito caro essa conduta do governo Trump. As colônias eram fundamentais, né, nesse processo, porque das colônias vinham toda a matéria-prima, né, que os europeus utilizavam nos seus comércios, produtos agrícolas, e as colônias elas eram obrigadas a comercializar somente com a metrópole. O Brasil, durante séculos, ele só podia comercializar com Portugal. E Portugal que fazia o meio de campo com os outros países, comprava coisas da gente e lá revendia mais caro. A gente não podia revender diretamente para a Inglaterra. Era uma forma também de abafar, de controlar a sua colônia para que ninguém também saísse ganhando com ela. Não é à toa que a gente é um país subdesenvolvido, que a gente é um país pobre. A gente passou por séculos de roubo. Ainda hoje a gente está numa situação de exploração absurda. Por exemplo, a princípio a gente teve o ciclo da cana-de-açúcar, ou seja, produto agrícola. Depois veio o ouro, mas já roubaram todo o ouro. Então vem o ciclo do café. Atualmente a gente está no ciclo da soja. Teve a borracha também. Tudo isso produtos, de certa forma, do primeiro setor da economia, né?
agrícola. Por que a gente não desenvolveu nossa indústria? Por que a gente não fabrica trens? Por que a gente não fabrica avião? Será que é falta de capacidade? Ou será que é porque não houve interesse em que a gente se desenvolvesse e permanecesse como uma grande fazenda, como uma grande colônia que alimenta o mundo? Enfim, né? As colônias foram fundamentais nesse período para enriquecimento dos estados, né? Que mais? Principal característica do mercantilismo: o Estado, ele praticamente controlava a economia toda. Era o rei que decidia como é que ia ser a cobrança de impostos, quanto é que ia ser, o que depois esses comerciantes, essa burguesia começa a questionar. Fala, ó, por que você está querendo controlar tanto? Por que você que controla? Vamos separar, né, uma coisa da outra, vamos separar o comércio da sua influência do Estado. O nome disso é o liberalismo, né? O partido do Bolsonaro é Partido Liberal Social. O liberal vem disso, ele quer deixar a economia livre do governo. O governo não pode mandar, né, nas relações econômicas. A gente vai ver isso já já, certo? Que mais? Foi graças a essa colonização, né? Imagina, foram séculos de exploração, né, de todos os tipos. Então, os países que exploraram, né, as metrópoles, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Holanda, Inglaterra, em especial, eles roubaram tanto a gente, conseguiram juntar tanta grana que eles conseguiram aprimorar o comércio deles. Imagina o seguinte, um sapateiro, antigamente, sem as máquinas, quanto tempo ele não demorava para fazer um sapato, né? Para fazer um par de sapatos, para fazer 10 pares de sapatos. Demorava muito, né? E aí, quanto mais demora a produção dele, mais demora também para ele vender e ganhar dinheiro. Então, conforme os europeus começam a roubar dinheiro da gente e os comerciantes começam a acumular grana, eles começam a quebrar a cabeça pensando, ó, como é que a gente pode aumentar a produção dos nossos produtos? Porque se a gente aumentar a produção e produzir mais, a gente vai ter mais para vender. Se a gente vai vender mais, a gente consegue mais dinheiro. Então, conforme eles roubam da gente, acumulam e tem dinheiro suficiente para investir no desenvolvimento de novas formas de aumentar a produção, é quando o capitalismo começa a entrar na sua segunda fase, que é justamente o período do capitalismo industrial, o nome já diz, né? É do período de surgimento das indústrias. Ora, o que é uma indústria? A indústria foi um artifício criado para que a gente aumentasse a produção de mercadorias e, com o aumento de produção, a gente aumente o lucro dos donos das indústrias, certo? Então, é facilitar o trabalho humano, a máquina vem para facilitar o nosso trabalho para a gente produzir mais. A princípio, a ideia não é nem necessariamente a substituição do ser humano pela máquina, né? A princípio, a ideia era facilitar o nosso trabalho para a gente produzir mais. Depois é que chega essa ideia de que o ser humano pode ser completamente substituído pela máquina e aí não paga salário, a máquina não adoece, a máquina pode trabalhar 24 horas por dia, mas isso veio depois. A ideia, a princípio, é aumentar a produção para que aumente o lucro do dono das indústrias, né? Isso é o que é chamado de capitalismo industrial. Vejam, segunda fase do capitalismo. A primeira fase, capitalismo comercial. O nome já diz, o comércio é a principal fonte de riqueza, certo? A doutrina, a lógica de pensamento era do mercantilismo, ou seja, quanto mais ouro e prata o Estado tiver, mais forte ele é. Eu devo controlar o comércio com a minha colônia, né? Ela só pode comercializar comigo. Eu devo vender mais para os outros países do que comprar mais. Quando surge o capitalismo industrial, isso começa a mudar. O nome também já diz. A indústria passa a ser a principal fonte de riqueza. Não é que o comércio deixou de existir, mas surgiu um novo meio para aumentar a produtividade e aumentar o lucro. Os
o setor da indústria, né, o segundo setor da economia, então passa a ser a principal fonte de riqueza nesse período do capitalismo, certo? Ele surge mais ou menos em 1750, né, lá no que hoje é o Reino Unido, e aos poucos se espalhou principalmente pela Europa, né, a princípio pela Europa, e aí a principal característica é justamente isso, a principal fonte de riqueza nesse período é a indústria, certo? E aí, como eu disse, eles acumularam dinheiro e começaram a investir para que a produção fosse mais rápida, mas não só a produção. Então surgem as indústrias, mas também surge a máquina a vapor. A máquina a vapor promove a produção de trens, que aumenta a velocidade, né, diminui a distância entre as cidades, por exemplo. Então o comércio aumenta também, e aí a fabricação de trens, a fabricação de linhas de trens. É, é isso, as ferrovias aceleram o transporte, né, das pessoas e das mercadorias, ligam cidades, ligam portos. Como eu disse, o desenvolvimento da indústria faz com que a indústria se torne a principal fonte de comércio, só que agora a ideia principal, a doutrina, já não é mais o mercantilismo. Essa ideia de que o Estado deve enricar na figura do rei e deve ser poderoso ao obter ouro e prata, e que é o rei que deve organizar essas relações comerciais. A galera da indústria começa a questionar esses novos burgueses, né? Começa a questionar a influência do rei. Por que, que o rei é tão poderoso? Por que, que ele escolhe tanto? Como que vai ser essas transações comerciais? E aí surge o que ficou conhecido como liberalismo. O liberalismo é justamente essa crítica ao controle que os governos ou os reis tinham durante o mercantilismo, né? Para eles, a economia funciona melhor com liberdade, né? Se a galera, os empresários, né, os donos das indústrias tiverem liberdade para produzir, para vender, para investir, sem que o governo dê pitaco, a própria economia entre eles, né, o próprio sistema entre eles, iria regular a economia, não iria precisar de um Estado. Eu vou explicar um pouquinho melhor para que a gente entenda. Vamos entender primeiro quem são os principais pensadores desse liberalismo, certo? Eu vou citar aqui três. O primeiro deles é o John Locke, certo? O John Locke, ele veio com a ideia de que nós, seres humanos, temos direitos naturais. Como assim? Imagina o seguinte, durante a Idade Média, né, os reis tinham muito poder. Eles podiam mandar matar alguém, eles podiam mandar prender alguém, mandar para a masmorra, e essa pessoa ia ficar lá e nunca mais ia ser vista. Ele podia mandar torturar alguém, ele podia pegar as riquezas de alguém, dizer que era imposto, toda a produção de alguém. Ele criava leis, ele que sabia como é que o dinheiro ia ser investido. Então, muitas vezes, o dinheiro do imposto ele fabricava, perdão, construía uma mega fortaleza para ele, em que, em caso de ataque, nem sempre ele ajudava a população. Se trancava lá, a população morria por um exército, e o dinheiro de imposto que a população pagou, ele tinha construído uma fortaleza que ele se protegia. Vocês entendem que é complicado? E aí, John Locke veio com a ideia de que, imagine que nesse período em que o rei era todo poderoso, só ele tinha direitos. Ele tinha o direito, inclusive, de mandar matar você e você iria morrer. E pronto. Você não tinha direito a nada. E John Locke questionou isso. Ele falou: ó, se todos somos filhos de Deus, quando nós nascemos, nós temos direito, sim, a algumas coisas. Nós temos direitos naturais. Nós já nascemos com esses direitos dados por Deus. São três os principais. Primeiro, o direito à vida. Se eu nasci na Terra, foi porque Deus permitiu que eu nascesse. Isso é uma dádiva de Deus. E se é uma dádiva de Deus, ninguém tem o direito de tirar a minha vida, nem eu de tirar a vida de ninguém. A vida é um direito sagrado. Tanto é que você não pode matar ninguém.
em praticamente lugar nenhum do mundo, né? Você, por lei, não pode matar ninguém, porque a vida é um direito. Segundo, a liberdade. E aí, hoje em dia, nas sociedades, a liberdade no sentido amplo, né? Porque o John Locke defendia a liberdade, mas foi durante a escravidão. Então, era liberdade para quem? Se o preto continuava sendo escravizado e ele nem pensava no preto. Mas, enfim, ele falava que todo ser humano nasce livre e a gente deve exercer a nossa liberdade, né? Hoje em dia, a liberdade a gente vê como liberdade religiosa, liberdade de sexualidade, de gênero, liberdade de expressão, de você poder se expressar da forma que você quiser, a liberdade de ir e vir, de andar em todos os lugares públicos. Vocês percebem? A liberdade no sentido amplo. Ele não tinha pensado em uma liberdade tão ampla, mas foi como essa ideia de direitos naturais hoje em dia está sendo aplicada em boa parte do mundo. E a terceira, fundamental para o capitalismo, é o direito à propriedade privada. Qual é a lógica? Se Deus me deu força e saúde para trabalhar, e do meu trabalho eu conseguir construir essa casa, isso aqui, essa propriedade privada, porque é minha, é um direito sagrado. Foi Deus que me deu força e saúde para trabalhar e construir isso. Ninguém tem o direito de entrar na minha propriedade privada, ninguém tem o direito de tomar a minha propriedade privada. São três os direitos naturais, segundo John Locke: vida, liberdade, propriedade privada. A ideia da propriedade privada ela é fundamental no capitalismo, certo? Porque eu sou, por exemplo, dono de uma indústria, certo? Dono de uma indústria. Isso aqui é uma propriedade que ninguém tem o direito de entrar, de tomar, e eu vou nela trabalhar como eu quiser. Deu para entender? Esse, quando a gente fala em liberalismo, que é essa doutrina que surge a partir do capitalismo industrial, o liberalismo é a doutrina, né? E eu estou trazendo alguns filósofos que dão base a esse pensamento. O primeiro é John Locke e a ideia dos direitos naturais, certo? O que mais ele dizia? Ele também vem com a ideia de que a gente deve, de certa forma, legitimar as pessoas que governam a gente. Como assim? Imagine que, enquanto é um reinado, a população não escolhe quem vai governá-lo, né? O rei é rei e, quando ele morrer, o príncipe vai se tornar rei e o poder político vai ficar com aquela família, certo? John Locke questiona isso também. Ele fala que, ó, eu acredito que o governante pode governar, vai ser legítimo o seu governo, desde que a sociedade apoie o seu governo. Se o governo fizer muita coisa ruim para a população deve ter o direito de substituir quem estiver no poder, né? E aí, John Locke é um desses pensadores, né? Montesquieu é um outro pensador também do liberalismo, que ele trouxe uma outra ideia sobre a divisão dos poderes. Imagine o seguinte, de certa forma, esses pensadores estão querendo tirar o poder do rei. Então, enquanto para John Locke o rei era o único que tinha direitos, mas na verdade todos nós temos que ter, significa que a única pessoa que tinha direito agora vai perder esse poder de ter todos os direitos e ele vai ter igual todo mundo, 3 direitos: propriedade, liberdade e vida. O Montesquieu ele vem com a ideia de divisão dos poderes, que é como a maioria das sociedades capitalistas hoje em dia são. Existe o poder executivo, legislativo e judiciário. O rei antigamente era responsável pelos três. Ele que criava as leis, ele que era o juiz e ele que administrava o dinheiro dos impostos. Montesquieu fala, ó, isso aqui tem que ser dividido. Não pode ser uma pessoa tão poderosa. Tem que ter um grupo de pessoas que vai cuidar da criação das leis. Aqui no Brasil, quem é que cria as leis? Os deputados, os vereadores, certo? Quando você vota para deputado ou para vereador, você vai estar votando na pessoa que vai criar as leis ou mudar as leis do país que a gente vive.
Existe o poder executivo, quem executa, quem administra, que no caso são os presidentes, prefeitos e governadores, certo? Eles é que vão administrar o país durante o mandato deles. Então imagina o seguinte, vamos pensar na sua casa, né? Você faz uma eleição e aí é seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô e você e seu irmão. São 6 pessoas, vocês fazem uma eleição e votam que a sua avó vai administrar a casa durante 4 anos. Então, como é que vai ser gasto o dinheiro da família? A sua avó que vai escolher se vai pintar a casa, se vai construir um puxadinho. Ela que vai decidir o que vai ser feito com o dinheiro. Ela que vai administrar. Cria leis. Quais vão ser as regras dessa casa? A segunda, como é que a gente vai gastar esse dinheiro, certo? E o terceiro é o sistema judiciário, né, que são os juízes. Quando tem conflito entre quem faz a lei e quem administra, o juiz é quem deve decidir baseado na Constituição. É basicamente isso. Divisão dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. A maioria das sociedades capitalistas são assim. Isso, de certa forma, tirou o poder dos reis também, né? E o mais famoso do liberalismo, ele se chama Adam Smith. Ele foi um grande crítico sobre os privilégios que os reis tinham durante o mercantilismo, de controlar a economia toda, de dizer quanto é que ia ser de imposto, como é que ia ser vendido, qual vai ser a moeda. Quem controlava tudo era o rei, certo? E os comerciantes obedeciam. Imagine que os comerciantes ganharam tanto poder que começaram a peitar isso. E o Adam Smith foi um dos pensadores que falaram, vamos pensar direitinho, né? Será que está certo do jeito que está? Ele entendia que os reis estavam com muitos privilégios, certo? E ele queria mais liberdade para comercializar do jeito que quisesse, com quem quisesse e da forma que quisesse, inclusive em relação aos impostos, que sempre foi uma crítica muito grande à quantidade de impostos que os comerciantes e agora os industrialistas, não sei nem se existe essa palavra, que pagavam para o rei, né? Então, qual era a lógica? Como era que ele pensava? Imagina o seguinte, aqui na cidade que a gente vive tem 2 escolas particulares, certo? Elas cobravam a mesma mensalidade, mas de repente uma delas começou a cobrar mais, certo? Começou a cobrar mais que a outra e só tinha 2. Os estudantes dessa aqui, para não pagar mais, eles começam a se mudar para essa daqui, certo? Essa daqui, quando percebe que está perdendo estudante, o que ela faz? Ela diminui, ou para igualar, ou diminui até um pouco mais, que é para recuperar alguns. Vamos supor que ela diminui, essa daqui de 2, ou vai diminuir também, ou ela vai arriscar manter para ver como é que vai ser. Uma empresa acaba regulando a outra. De acordo com o preço que uma bota, a outra pode ou baixar ou diminuir. E aí, isso aí, a própria economia por si só vai se organizando. Não precisa de um governo. Não precisa de um rei dizendo como é que vai ser, como é que deixa de ser. A própria economia ela é capaz de se regular. Como é que Adam Smith chamava isso? Mão invisível do mercado. Ele dizia que o mercado por si só consegue se organizar, concorrer um com o outro, e o que conseguir manter a qualidade com preço baixo vai conquistar os clientes. E é isso. O governo não tem que se envolver nisso. Problemático, né? Porque a gente vai ver o que aconteceu no capitalismo financeiro, que é a próxima fase, né? Como que o capitalismo se adaptou a essa nova realidade industrial, mas também como que ele começou a se desenvolver para a próxima etapa, que é o capitalismo financeiro, certo? É importante dizer que o Adam Smith não queria que o governo deixasse de existir. Ele falava que o governo é importante, porque ele tem que atuar na área da saúde, na área da educação, na infraestrutura, né, para construir portos, aeroportos, etc., na segurança pública, mas para ele, a economia tinha que se liberar do governo. Liberalismo, guardem isso, certo? Partido Liberal Social, Partido do Bolsonaro.
Ele quer que o governo deixe de dar pitaco na economia. Ele critica, todo mundo já viu diversos vídeos dele criticando a quantidade de impostos que os empresários pagam. Que quanto mais direito um trabalhador tem, mais gasto é para o empresário. E isso prejudica a economia. Vejam só, imagina o seguinte, o salário mínimo. Hoje, se eu não me engano, está 1.620. Né? 2026, o salário mínimo aqui no Brasil está 1.620. Não foram os empresários que decidiram pagar um salário mínimo, certo? Isso aí foi uma lei. Criou-se uma lei em 1932 que dizia que todo trabalhador aqui no Brasil deve ser registrado pela empresa e que essa empresa deve pagar um salário mínimo para cada funcionário seu. E de acordo com o cargo que ele tiver, esse salário aumenta, certo? Se não tivesse essa lei dizendo que tem um salário mínimo, quanto que você acha que os empresários iam pagar para os seus funcionários? Sendo sincero, vocês acham que eles iam pagar esse salário mínimo que o governo diz? Ou eles iam falar o seguinte, estou precisando de 10 funcionários, certo? Todo mundo precisa de emprego. Né? Não vou dizer todo mundo, mas quem não é herdeiro tem que trabalhar. Né? Não existe nenhuma sociedade do mundo sem trabalho. Não existe. A maioria das pessoas tem que trabalhar. Então, imagina, eu sou um pai de família, eu estou desempregado. E igual a mim, tem centenas. E aí o dono da empresa fala, estou precisando de 10 empregados. Se não tiver um salário mínimo, ele pode falar, quanto é que tu cobra por mês? E aí um vai falar, eu cobro 1.000. Ele vai perguntar para o outro, e você, quanto é que cobra? Eu cobro 950. E o empresário, ele vai procurando até encontrar o que ou queira aceite receber menos, ou então ele vai falar o seguinte, eu posso pagar 500. Quem quer? Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. E às vezes a necessidade faz com que a pessoa aceite, porque a pessoa precisa levar comida para casa, a pessoa precisa pagar aluguel, a pessoa precisa viver. Estou trazendo uma reflexão porque eu não sei dizer se a economia, sem o controle nenhum do governo, sem o controle nenhum do Estado, se os empresários não se aproveitariam dessa situação. Porque a ideia do empresário é aumentar o lucro dele. Como é que aumenta o lucro? Se eu deixo de pagar, se eu diminuo o salário dos meus funcionários, eu tenho 10 funcionários, se eu diminuir R$10 de cada um, já é R$100 a mais para mim de lucro. Eu acredito que os empresários vão se preocupar com o lucro deles. Eu não sei se os empresários estão preocupados com a vida do trabalhador. O que vocês acham? Sejam bem sinceros. Pensem aí. É possível uma sociedade em que o governo não controle nem um pouquinho a economia? Vocês conseguem imaginar? Como é que seria isso? Eu não sei. Eu não sei. Mas é isso. Eu acabei de falar do capitalismo industrial. Eu trouxe a doutrina econômica desse período chamada liberalismo e apresentei para vocês 3 dos filósofos que trabalham com esse tema, com a ideia do liberalismo. E o que ele é? Vejam, a maioria das nossas sociedades, das sociedades do mundo, seguem essa lógica, certo? A maioria das sociedades você tem direito à propriedade privada, à vida e à liberdade. A maioria das sociedades o poder está dividido em executivo, legislativo e administrativo. E as sociedades, boa parte delas, tem um conflito político interno de interesses entre o grupo social que quer que o governo que a economia se liberte do governo e o grupo social que fala que não, o governo tem que controlar a economia para entendendo que o governo deve se preocupar com o bem-estar da população também. Eu enxergo meio que nesse sentido, que talvez os empresários não estejam preocupados com a população, mas que é função do Estado garantir
que a população tenha qualidade de vida. E aí? E você? O que você acha?